Olá, bom dia, bom dia. Vamos retomar a leitura, a releitura da obra Divino Espírito Santo e nós paramos na página 114. Vamos retomar então na 115 e se não terminarmos hoje, provavelmente amanhã nós terminamos a revisão. E aí eu vou repassar para a editora, a Literando, para que ela faça as correções devidas e republique o livro. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rogo a Nossa Senhora, Virgem Maria, Nossa Senhora Auxiliadora, Madre Teresa de Calcutá, Santa Faustina, Padre Pio de Pietrelcina, São Domingos Sávio, Dom Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Rita de Cássia, Santa Dulce, assim como todos os santos, anjos e arcanjos de Deus, para que intercedam por nós e pelo mundo inteiro, pelas almas do purgatório, pelas almas esquecidas, pelas almas agonizantes, por todos os pecadores, pelas vítimas inocentes no conflito entre faixa de Gaza e Jerusalém, o conflito no Oriente Médio, agora também pelo Líbano, pela Coreia do Norte, Coreia do Sul, Ucrânia, Rússia e conflito entre Ucrânia e Rússia, e também pelo Brasil, por todas as vítimas assoladas pela catástrofe ambiental no Rio Grande do Sul, bem como por todos aqueles que estão à margem da sociedade e passam por qualquer tipo de infortúnio, para que nosso Senhor tenha misericórdia de nós, derrame sobre nós bênçãos e seu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja louvado, para sempre seja louvado. Então vamos lá, página 115. O Espírito Santo na Trindade. Dentro da Trindade, o Espírito Santo é considerado co-igual e co-eterno com o Pai e o Filho. Ele não é uma emanação ou uma força, mas uma pessoa que participa plenamente na divindade. O Espírito tem funções únicas na Trindade, muitas das quais são complementares às do Pai e do Filho. Relações intratrinitárias. Os teólogos têm explorado o conceito de pericorese, uma forma de interpenetração e comunhão entre as pessoas da Trindade.
Nesta dinâmica, o Espírito Santo é frequentemente entendido como o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Embora tal linguagem seja uma tentativa humana de articular o inarticulável. Implicações teológicas e práticas. A doutrina da Trindade tem ramificações profundas para outros campos da teologia, incluindo a cristologia, soteriologia e eclesiologia. A compreensão trinitária de Deus também impacta a prática da adoração, a vida de oração e a ética cristã. A Trindade e a espiritualidade cristã. A compreensão da Trindade pode enriquecer profundamente a espiritualidade cristã. A relação entre as pessoas da Trindade serve como um modelo para as relações humanas. E o amor mútuo e autodoação dentro da Trindade oferecem um padrão divino para a vida moral e ética. A doutrina da Trindade, embora complexa e misteriosa, é fundamental para uma compreensão completa da fé cristã. Ela desafia tanto a mente quanto o coração, convidando os cristãos a entrar em um relacionamento mais profundo e mais rico com Deus. Tríuno, que é simultaneamente 1 e 3. Capítulo 6. Viver no Espírito, a presença contínua do Consolador. A manifestação do Espírito Santo na vida dos seres humanos é um tópico que atrai tanto interesse teológico quanto prático. A presença e a ação do Espírito Santo não estão limitadas ao contexto bíblico, mas continuam a ser experimentadas e refletidas na vida das pessoas hoje. A presença do Espírito Santo é uma realidade central da fé cristã. Neste capítulo, exploraremos como é viver conscientemente na presença do Espírito Santo e sua manifestação, buscando uma comunhão mais profunda e uma vida transformada. O Espírito Santo é muitas vezes descrito como aquele que habita nos cristãos. Quando alguém se converte a Cristo, o Espírito Santo passa a residir em seu coração. Esta presença é representada como um selo ou garantia da salvação e como uma promessa da herança celestial. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. No entanto, a presença do Espírito Santo não é apenas um evento único na conversão, mas uma experiência contínua e dinâmica. Os cristãos são encorajados a andar no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. E a serem cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Isso implica em viver em constante comunhão com o Espírito, buscando sua orientação e empoderamento diariamente. A vida na presença do Espírito Santo envolve uma série de aspectos: oração e comunhão. A oração é um meio fundamental de comunicação com Deus, e o Espírito Santo ajuda os cristãos em suas orações. Ele intercede por nós em conformidade com a vontade de Deus. Romanos 8, 26, 27. 2. Leitura da Bíblia. O Espírito Santo ilumina as Escrituras, permitindo que os cristãos compreendam e apliquem os princípios e ensinamentos divinos em sua vida. 3. Discernimento. A presença do Espírito ajuda os cristãos a discernir entre o bem e o mal, a verdade e o erro, orientando suas decisões e escolhas. 4. Fruto do Espírito. A vida na presença do Espírito Santo resulta no desenvolvimento do fruto do Espírito, que inclui amor, alegria, paz, paciência, bondade. Achei aqui, tem uma página 119. Aqui tem bondade escrito 2 vezes. Bondade, 2 vezes. Felicidade, mansidão e autocontrole.
Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. 5. Empoderamento para o serviço. O Espírito Santo concede dons espirituais para o serviço da igreja e no mundo. Ele capacita os cristãos a cumprir seu chamado e missão. Viver conscientemente na presença do Espírito Santo é um desafio constante. Requer busca e dedicação, um coração aberto para a liderança do Espírito e um desejo de ser transformado à imagem de Cristo. Além disso, a experiência da presença do Espírito Santo é altamente pessoal e pode variar entre os cristãos. Algumas pessoas podem sentir a presença de Deus de maneira intensa e emocional, enquanto outras podem experimentar a presença do Espírito de maneira mais silenciosa e profunda. Assim, exploramos a importância de viver na presença do Espírito Santo, destacando os meios pelos quais os cristãos podem cultivar essa comunhão e buscar uma vida transformada. A manifestação e presença do Espírito é uma fonte de consolo, direção e capacitação na jornada da fé. E sua busca contínua é um testemunho de amor e compromisso com Deus. A seguir, examinamos vários aspectos dessa manifestação. Convicção e conversão. Uma das primeiras maneiras pelas quais o Espírito Santo se manifesta na vida humana é através do processo de convicção e conversão. O Espírito age na consciência do indivíduo, provocando uma sensação de pecado e a necessidade de redenção. Essa convicção é muitas vezes o primeiro passo no caminho para um relacionamento transformador com Deus. Regeneração e renovação. Após a conversão, o Espírito Santo continua sua obra de regeneração e renovação no cristão. Este é um processo contínuo que visa transformar o caráter e a conduta do indivíduo para conformá-los. Aqui também está errado. Página 120. Este é um processo contínuo que visa transformar o caráter e a conduta do indivíduo para conformá-lo. Conformá-lo. E aqui está conformá-los. Mais plenamente à imagem de Cristo. Empoderamento para o serviço. O Espírito Santo também capacita os cristãos para diversos tipos de serviço e ministério, muitas vezes por meio dos dons espirituais. Estes podem variar de habilidades naturais, que são aprimoradas pela graça divina, até dons sobrenaturais, como curas e profecias, guia e consolo. Na jornada da vida cristã, o Espírito Santo atua como um consolador e guia. Ele ajuda os cristãos a entender as Escrituras, oferece sabedoria em decisões de vida e proporciona conforto em momentos de sofrimento e angústia. Presença transformadora na comunidade. A atuação do Espírito Santo não é apenas uma experiência individual, mas desempenha um papel crucial na formação e na vida da comunidade cristã. Neste sentido, exploraremos como o Espírito Santo molda a igreja e a capacita para cumprir sua missão no mundo. A igreja, como o corpo de Cristo, é descrita em várias passagens do Novo Testamento como sendo capacitada e unificada pelo Espírito Santo. Uma das imagens mais poderosas dessa realidade é encontrada em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 13. Entre aspas, pois, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Fecha aspas.
Isso destaca a unidade da Igreja, que é formada pelo Espírito Santo, independentemente das diferenças étnicas, culturais e sociais. A diversidade de dons espirituais na comunidade é vista como uma expressão da riqueza da obra do Espírito Santo na Igreja. Além da unidade, o Espírito Santo também concede dons espirituais aos membros da Igreja para edificação e serviço mútuo. Esses dons capacitam os cristãos a desempenhar papéis variados na comunidade, desde ensinar e pregar até servir e liderar. Cada dom é uma contribuição valiosa para a vida da Igreja e seu impacto no mundo. O Espírito Santo também é visto como aquele que capacita a Igreja para cumprir sua missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos. A grande comissão dada por Jesus em Mateus 28, 19 a 20, inclui a promessa de sua presença contínua. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Fecha aspas. É o Espírito Santo que capacita a igreja a cumprir essa missão, capacitando-a com sabedoria, poder e ousadia. Além disso, o Espírito Santo também guia a igreja na tomada de decisões e no discernimento. Os primeiros líderes da igreja, no livro de Atos, frequentemente buscavam a direção do Espírito Santo em suas decisões sobre missões, liderança e questões teológicas. O Espírito Santo é o vínculo que une os cristãos em Cristo e os capacita a viver em comunidade. Ele é o Consolador, prometido por Jesus, trazendo conforto, orientação e empoderamento à igreja. Sua obra é uma fonte de unidade, diversidade capacitada e missão cumprida. Como vimos, este capítulo explorou a importância do Espírito Santo na comunidade cristã, destacando seu papel vital na unidade, na diversidade de dons espirituais, na missão e na liderança. A igreja é verdadeiramente guiada pelo Divino Espírito Santo, que capacita seus membros a viverem como testemunhas de Cristo no mundo e a serem uma comunidade de amor, adoração, testemunho e serviço aos necessitados. Sinais e maravilhas. Em algumas tradições cristãs, acredita-se que o Espírito Santo continua a operar através de sinais e maravilhas, como milagres e curas. Embora esses fenômenos possam ser polêmicos, eles são considerados por muitos como indicações tangíveis da presença e do poder do Espírito no mundo de hoje. A manifestação do Espírito Santo na vida humana é multifacetada e profundamente transformadora. Ele não apenas inicia a relação do indivíduo com Deus, mas também a sustenta, desenvolve e aperfeiçoa, conduzindo o cristão em um processo contínuo de crescimento espiritual e serviço eficaz. Sinais e experiências. A manifestação do Espírito Santo na vida humana frequentemente vem acompanhada de sinais e experiências que servem para validar e fortalecer a fé dos cristãos. Estes fenômenos podem variar amplamente, tanto em forma quanto em significado, e têm sido objeto de muita discussão teológica e prática. Abaixo examinamos alguns dos sinais e experiências mais comumente relatados. Experiência de batismo no Espírito. Muitas tradições pentecostais e carismáticas falam de uma experiência de batismo no Espírito Santo, que é frequentemente acompanhada por sinais como falar em línguas. Este evento é visto como um empoderamento especial para o ministério e o testemunho. Manifestações físicas. Em algumas ocasiões, a presença do Espírito Santo é sentida de maneira física. Relatos incluem sensações de calor, tremores e até mesmo quedas sob o peso da glória de Deus.
Essas experiências são muitas vezes interpretadas como indicativos de uma intervenção divina direta na vida do cristão. Sincronicidades e coincidências. Alguns cristãos reportam experiências onde parecem haver coincidências, entre aspas, ou sincronicidades que são interpretadas como sinais do Espírito Santo. Estes eventos são vistos como Deus orquestrando circunstâncias para seus próprios propósitos divinos. Respostas a orações e milagres. Ocorrências miraculosas, como curas e outros tipos de intervenções sobrenaturais, são frequentemente vistas como sinais da atuação do Espírito Santo. Essas manifestações são consideradas como provas tangíveis do poder e da presença de Deus na vida dos indivíduos e comunidades. Visões e revelações. Alguns relatos incluem visões, sonhos e outras formas de revelação que são atribuídas à ação do Espírito Santo. Essas experiências podem servir para guiar, confortar ou corrigir o cristão em sua jornada espiritual. Frutos do Espírito. Embora menos dramáticos, os frutos do Espírito, como o amor, alegria, paz e paciência, também são vistos como sinais da sua presença. O desenvolvimento destas qualidades de caráter é muitas vezes uma das experiências mais convincentes da atuação do Espírito na vida de um cristão. É crucial abordar todas essas experiências com discernimento teológico e bíblico, tendo em mente que a manifestação mais autêntica do Espírito Santo sempre conduzirá à glória de Deus e ao bem do seu povo. Independentemente da forma que tomam, os sinais e experiências relacionados ao Espírito Santo servem para fortalecer a fé. É crucial abordar todas essas experiências com discernimento teológico e bíblico, tendo em mente que a manifestação mais autêntica do Espírito Santo sempre conduzirá à glória de Deus e ao bem do seu povo. Independentemente da forma que tomam, os sinais e experiências relacionados ao Espírito Santo servem para fortalecer a fé, edificar a igreja e confirmar a presença contínua de Deus na vida dos seus filhos. Uma das maneiras mais visíveis de reconhecer a atuação do Espírito Santo na vida de um cristão é através do desenvolvimento do fruto do Espírito. Neste momento, exploraremos os 9 aspectos do fruto do Espírito que representam uma transformação interna e o caráter cristão. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Abre aspas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fecha aspas. Cada um desses 9 aspectos do fruto representa qualidades de caráter que refletem o caráter de Cristo e são cultivadas na vida do cristão pelo Espírito Santo. 1. Amor. O amor é o primeiro aspecto do fruto do Espírito e é fundamental. É um amor que transcende o mero sentimento e envolve ação e compromisso. É o amor ágape, o amor sacrificial e altruísta. 2. Alegria. A alegria não é baseada em circunstâncias externas, mas em uma alegria profunda que vem da fé em Deus. Ela traz contentamento e otimismo, independentemente das circunstâncias. 3. Paz. A paz é a tranquilidade da alma, resultado de uma relação certa com Deus. É a ausência de ansiedade
e o desfrute da harmonia com Deus e com os outros. 4. Paciência. A paciência envolve suportar dificuldades e pessoas difíceis com calma e perseverança. É a capacidade de esperar com confiança e paciência. 5. Amabilidade. A amabilidade se manifesta em tratar os outros com bondade e compreensão. É a disposição de ser gentil e compassivo. 6. Bondade. A bondade é fazer o bem aos outros de maneira ativa. Envolve ações benevolentes e generosas em relação aos outros. 7. Fidelidade. A fidelidade envolve a lealdade e a confiabilidade. Os cristãos são chamados a serem fiéis a Deus e a seus compromissos. 8. Mansidão. A mansidão é a qualidade de ser gentil e suave em espírito. Envolve humildade e submissão a Deus. 9. Domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade de controlar os impulsos e desejos, agindo com autocontrole e moderação. Esses 9 aspectos do fruto do Espírito representam um padrão elevado de caráter cristão. Eles não são simplesmente virtudes humanas, mas qualidades divinamente capacitadas que se desenvolvem à medida que o Espírito Santo trabalha na vida do cristão. Quando alguém é cheio do Espírito, essas características se tornam cada vez mais evidentes em sua vida. A busca contínua do desenvolvimento do fruto do Espírito é um sinal de crescimento espiritual. À medida que os cristãos permitem que o Espírito Santo opere em sua vida, eles são moldados e transformados à imagem de Cristo. O fruto do Espírito não apenas impacta sua própria jornada de fé, mas também a maneira como eles interagem com o mundo ao seu redor, refletindo o amor e a graça de Deus de maneira tangível. O papel do Espírito na fé e conversão. O Espírito Santo desempenha um papel inegavelmente central no processo de fé e conversão no cristianismo. Suas ações são multifacetadas, abrangendo desde o instante inicial de despertar espiritual até o desenvolvimento contínuo da fé na vida do cristão. Abaixo discutimos alguns dos aspectos mais significativos desse papel crucial. Iluminação e convicção de pecado. Antes que uma pessoa possa vir a fé em Cristo, vir a fé em Cristo, acho que tem alguma coisa errada aqui. Página 126. Possa vir a fé em Cristo. Antes que uma pessoa possa vir a fé em Cristo, há frequentemente um período de convicção de pecado e necessidade de salvação. O Espírito Santo ilumina a mente e o coração, tornando o indivíduo consciente de sua condição pecaminosa e da necessidade de redenção. Início da fé. A fé é frequentemente descrita como um dom de Deus, e é o Espírito Santo quem opera essa fé no coração do indivíduo. O ato de crer não é simplesmente uma decisão humana, mas é iniciado e sustentado pelo Espírito. Regeneração. Após o exercício da fé, o Espírito Santo atua no processo de regeneração. Este é o nascimento espiritual que permite que o cristão entre no reino de Deus. A regeneração é uma mudança fundamental no ser interior do cristão, uma nova criação, por assim dizer, que só é possível através da obra do Espírito. Selamento e garantia.
Depois da conversão, o Espírito Santo sela o cristão, servindo como uma garantia de sua salvação e herança futura em Cristo. Este selamento atua como uma âncora para a alma, oferecendo segurança e confiança na caminhada cristã. Crescimento na santificação. A fé cristã não é estática, ela é uma jornada de constante crescimento e maturidade. O Espírito Santo é o agente primário nesse processo de santificação. Ele ajuda o cristão a entender a palavra de Deus, a orar de forma eficaz e a viver uma vida que reflete o caráter de Cristo. Testemunho interior. O Espírito Santo também serve como um testemunho interior da verdade da fé cristã, Ele confirma no coração do cristão a realidade de Deus e da verdade do Evangelho, muitas vezes através de um profundo senso de paz e alegria. O papel do Espírito Santo na fé e na conversão é, portanto, abrangente e indispensável. Desde o primeiro vislumbre da necessidade espiritual até o desenvolvimento contínuo da fé madura, é o Espírito que age para atrair, regenerar, fortalecer e confirmar o cristão em sua relação com Deus. O entendimento desta obra multifacetada oferece uma visão mais completa e rica da jornada da fé cristã. Capítulo 7. Além das palavras, experiências vividas com o Espírito Santo. Os testemunhos de experiências pessoais com o Espírito Santo ilustram a variedade e a profundidade da obra divina na vida humana. Estas narrativas são não apenas uma fonte de encorajamento para a comunidade de fé, mas também uma poderosa ferramenta evangelística para aqueles que buscam entender melhor o cristianismo. A seguir, examinamos vários tipos de testemunhos que frequentemente surgem em conversas sobre a experiência com o Espírito Santo. Encontros iniciais e conversões. Muitas pessoas descrevem encontros poderosos com o Espírito Santo que levaram à sua conversão inicial. Estas experiências frequentemente envolvem uma forte convicção de pecado, um encontro com a graça de Deus e uma sensação palpável de amor e aceitação. Libertação e cura. Alguns testemunhos se concentram em experiências de libertação de vícios, traumas ou doenças. Nestes casos, a intervenção do Espírito Santo é vista como um ponto de virada crucial, permitindo uma nova liberdade e qualidade de vida. Revelação e direção. Outros relatam como o Espírito Santo lhes deu direção em momentos críticos de sua vida, frequentemente através de sonhos, visões ou um senso interior de orientação. Estes testemunhos enfatizam o papel do Espírito como conselheiro e guia. Empoderamento para o ministério. Há também aqueles que falam do empoderamento que receberam do Espírito Santo para o serviço e ministério. Estas experiências frequentemente envolvem o recebimento e o uso de dons espirituais para o benefício da comunidade e para o avanço no reino de Deus. Transformações de caráter. Finalmente, muitos cristãos testemunham sobre a transformação de caráter que experimentaram ao longo do tempo, evidenciada pelo desenvolvimento dos frutos do Espírito em sua vida. Estas histórias de transformação gradual muitas vezes servem como uma fonte poderosa de encorajamento para outros que estão em jornadas espirituais semelhantes. Uma fonte poderosa de encorajamento para outros que estão em jornadas espirituais semelhantes. Os testemunhos de experiências pessoais oferecem uma visão íntima e muitas vezes emocionante da maneira como o Espírito Santo opera na vida dos indivíduos.
Eles servem como lembretes tangíveis da realidade e relevância do Espírito Santo. Hoje, eles servem como lembretes tangíveis da realidade e relevância do Espírito Santo hoje, convidando todos a uma experiência mais profunda e rica com Deus. Relatos históricos. A presença e a ação do Espírito Santo ao longo da história não são apenas temas teológicos. Eles também têm implicações históricas profundas e são apoiados por uma rica tradição de relatos e documentos. Aqui nós exploramos algum desses eventos históricos significativos que mostram a obra do Espírito Santo em diferentes eras e contextos. O dia de Pentecostes. Um dos relatos históricos mais antigos e notáveis sobre a manifestação do Espírito Santo ocorre no livro de Atos, no evento conhecido como Pentecostes. Este é um momento fundamental para o cristianismo, marcando o início da igreja e a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e outros presentes. Os concílios ecumênicos. Os primeiros concílios ecumênicos, como o Concílio de Nicéia em 325 d.C., foram momentos em que a Igreja procurou definir dogmas fundamentais, incluindo a natureza do Espírito Santo. Os resultados desses concílios tiveram um impacto duradouro na teologia cristã e são considerados por muitos como guiados pelo Espírito. Avivalismos e reavivamentos. Ao longo da história, houve períodos de avivamento espiritual que muitos acreditam terem sido movimentos do Espírito Santo. Isso inclui o primeiro grande despertar dos Estados Unidos no século XVIII e o avivamento de Azusa Street em 1906, que é frequentemente citado como o início do movimento pentecostal moderno. Movimento carismático. Na segunda metade do século XX, o movimento carismático trouxe a experiência do Espírito Santo para dentro das denominações cristãs tradicionais. Este movimento tem seu próprio conjunto de relatos históricos e documentos que detalham experiências com os dons e manifestações do Espírito. Ação social e justiça. Há também numerosos exemplos de figuras históricas que, movidas pelo Espírito Santo, lutaram por justiça social, liberdade e igualdade. Personagens como Martin Luther King Jr., William Wilberforce e outros defenderam causas que acreditavam serem impulsionadas pela direção e convicção do Espírito Santo. Ao examinar estes e outros relatos históricos, torna-se claro que a ação do Espírito Santo é intrincada e profundamente entrelaçada à história humana e da Igreja. Esses eventos servem como testemunhas poderosas da presença contínua e ativa do Espírito Santo através dos tempos, apontando para uma realidade espiritual que transcende tanto o tempo quanto o espaço. Transformação pessoal. A obra do Espírito Santo na vida do cristão envolve uma profunda transformação pessoal. A transformação pessoal é um tema recorrente nas Escrituras. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:2, abre aspas. Peraí, página 133. Romanos 12:2. Aí tá faltando até onde ou então, não sei dizer. Abre aspas. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. Essa transformação é um processo contínuo e é facilitada pelo Espírito Santo.
Um dos aspectos mais notáveis da transformação pessoal é a santificação. A santificação é o processo pelo qual os cristãos são gradualmente transformados à imagem de Cristo, tornando-se mais santos e virtuosos. Essa obra do Espírito Santo envolve o aperfeiçoamento do caráter, o desenvolvimento do fruto do Espírito e a superação do pecado. O Espírito Santo também desempenha um papel vital na renovação da mente. Ele capacita os cristãos a pensar de maneira mais alinhada com a verdade e a vontade de Deus. Isso envolve a transformação de padrões de pensamento negativos e pecaminosos em pensamentos que são verdadeiros, nobres, justos, puros, amáveis, virtuosos e louváveis. Filipenses 4:8. Além disso, o Espírito Santo é um consolador e um auxiliador nas lutas e desafios da vida. Ele oferece conforto, força e direção para enfrentar as dificuldades e para superar a fraqueza humana. Ele está presente nas horas de tristeza, dor e perda, oferecendo consolo e esperança. A transformação pessoal também se manifesta na capacitação para o serviço. O Espírito Santo concede dons espirituais aos cristãos, capacitando-os para servir na igreja e no mundo. Ele dá habilidades e recursos que podem ser usados para abençoar os outros e para cumprir a missão da igreja. A obra do Espírito Santo na transformação pessoal é um processo contínuo que dura toda a vida do cristão. Envolve altos e baixos, desafios e vitórias, mas é uma jornada que nos leva a uma maior semelhança com Cristo. A transformação pessoal é uma evidência da graça de Deus e do poder do Espírito Santo em ação. Portanto, é notória a importância da transformação pessoal pela obra do Espírito Santo, destacando a santificação, a renovação da mente, o consolo nas lutas e a capacitação para o serviço. A jornada de fé é uma jornada de crescimento espiritual, e o Espírito Santo é nosso guia e companheiro constante nesse processo. Capítulo 8. A espada e o escudo. O Espírito Santo na defesa da fé. A vida cristã é frequentemente descrita como uma batalha espiritual, na qual os cristãos enfrentam forças espirituais malignas e tentações. Neste capítulo, exploraremos o papel do Espírito Santo no combate espiritual e como ele capacita os cristãos a resistir ao mal e a permanecer firmes na fé. A Escritura nos adverte sobre a existência de forças espirituais malignas, como Satanás e seus anjos caídos. O apóstolo Paulo escreve em Efésios 6:12, abre aspas, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Fecha aspas. Isso destaca a natureza espiritual da batalha que os cristãos enfrentam. O Espírito Santo é frequentemente descrito como aquele que equipa os cristãos para a batalha espiritual. Isso envolve vários aspectos. 1. O Espírito como armadura. Em Efésios 6, 10, 18, Paulo descreve a armadura de Deus, que inclui o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo é representado como a fonte da verdade e da fé que protege os cristãos na batalha. 2. O Espírito como guia e discernimento. O Espírito Santo ajuda os cristãos
a discernirem entre o bem e o mal, a resistirem às tentações e a escolherem o caminho certo. Ele guia e fortalece os cristãos em suas decisões. 3. Oração no Espírito. Paulo também menciona, abre aspas, orando em todo o tempo no Espírito, fecha aspas, como parte da armadura espiritual. Isso envolve a busca da ajuda do Espírito Santo na oração e na intercessão. 4. Vitória sobre o pecado. O Espírito Santo capacita os cristãos a superarem o pecado e a viverem uma vida de santidade. Ele os fortalece na luta contra a carne e as tentações. 5. Poder para testemunhar. O Espírito Santo concede poder para ser testemunha de Cristo e proclamar o Evangelho, mesmo em face da oposição e do antagonismo espiritual. É importante destacar que o combate espiritual não é apenas uma batalha individual, mas também uma batalha coletiva na qual a igreja, como um todo, está envolvida. O Espírito Santo capacita a igreja a resistir ao mal e a ser uma força transformadora no mundo. O combate espiritual é uma parte inevitável da jornada cristã, e o Espírito Santo é o nosso aliado constante nessa luta. Sua capacitação, discernimento e fortalecimento nos permitem enfrentar os desafios espirituais com coragem e confiança. Preces e orações. A oração é uma parte essencial da vida cristã e o Espírito Santo desempenha um papel significativo nesse ato de comunicação com Deus. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo ajuda os cristãos em suas fraquezas e limitações, especialmente na oração. Em Romanos 8, 26 e 27, lemos: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esses versículos enfatizam várias dimensões da atuação do Espírito Santo na oração. 1. Ajuda nas fraquezas. O Espírito Santo está presente para nos ajudar em nossas fraquezas. Ele compreende nossas limitações e nos capacita na oração, mesmo quando nos sentimos incapazes. 2. Intercessão. O Espírito Santo intercede por nós. Isso significa que ele fala em nosso favor diante de Deus, apresentando nossas necessidades e anseios. Suas orações são perfeitamente alinhadas com a vontade de Deus. 3. Gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo usa gemidos inexprimíveis para se comunicar com Deus. Isso sugere uma profunda comunicação espiritual que vai além das palavras humanas. Ele compreende nossos sentimentos e necessidades em um nível profundo. 4. Conhecimento da mente do Espírito. Aquele que sonda os corações, ou seja, Deus, conhece a mente do Espírito. E isso garante que as orações do Espírito Santo estejam de acordo com a vontade divina. A oração na presença do Espírito Santo é uma experiência que vai além das palavras formais. É um ato de comunhão profunda com Deus, onde o Espírito ajuda os cristãos a expressar seus corações, a compreender os propósitos de Deus e a se alinhar com a sua vontade. A presença do Espírito Santo na oração também promove um centro de intimidade e proximidade com Deus. Ele é nosso consolador, nosso defensor e nosso guia na busca de uma vida de oração mais significativa. A oração é uma expressão profunda da espiritualidade humana, uma conexão íntima com o divino que transcende palavras e rituais.
Quando nos voltamos para o Espírito Santo em oração, estamos buscando algo mais do que simplesmente falar com Deus. Estamos procurando a presença transformadora do Espírito em nossa vida. Pense nas noites silenciosas em que você se ajoelha ao lado da cama, as palavras sussurradas em segredo, os pensamentos mais íntimos compartilhados com o Espírito Santo. É nesses momentos de vulnerabilidade que buscamos a orientação divina, a força para enfrentar desafios e a paz para acalmar nossos corações inquietos. A oração ao Espírito Santo, também conhecida como Veni Sancti Spiritus, é uma das preces mais reverenciadas na tradição cristã. Ela nos convida a invocar o Espírito Santo para que ele venha e encha os corações de seus fiéis. É uma súplica sincera por iluminação, fortalecimento e consolo divino. Outra forma de oração é a invocação direta ao Espírito Santo. Em momentos de incerteza, muitos de nós nos voltamos para o Espírito Santo, pedindo sua orientação e presença em nossa vida. Vem, Espírito Santo, dizemos, buscando a sabedoria que só Ele pode oferecer. A oração é um ato de fé e confiança. É a crença de que o Espírito Santo nos ouve e responde às nossas súplicas de maneira única para cada um de nós. Em nossos momentos mais sombrios, quando as respostas parecem distantes, continuamos a orar, confiando que o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não podemos ver. A comunhão com o Espírito Santo não se limita apenas às palavras. Muitos de nós encontram essa conexão na quietude da meditação, na leitura das Escrituras ou na simples contemplação da natureza. É um espaço sagrado onde a presença do Espírito Santo se torna tangível, onde encontramos paz e renovação. A oração ao Espírito Santo é um lembrete constante de que não estamos sozinhos nesta jornada espiritual. Ele é nosso guia, nosso conforto e nossa força. À medida que continuamos a buscar sua presença, encontramos respostas para nossas preces, fortalecimento para nossas fraquezas e uma profunda sensação de pertencimento a algo maior do que nós mesmos. Portanto, em cada palavra sussurrada em oração, em cada suspiro profundo em busca do divino, encontramos a presença amorosa do Espírito Santo que caminha ao nosso lado, moldando nossa vida com graça e amor infinitos. Que possamos continuar a orar, confiando na promessa de sua presença constante. Orações para invocar o Espírito Santo. Oração ao Espírito Santo. Abre aspas. Vem, Espírito Santo, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Envia teu Espírito e tudo será criado e renovarás a face da terra. Fecha aspas. Oração simples de invocação. Abre aspas. Espírito Santo, venha sobre mim, ilumine meu caminho, fortaleça minha fé e guie-me em todas as áreas da minha vida. Fecha aspas. Oração para a sabedoria. Ó Espírito Santo, conceda-me a sabedoria para tomar decisões sábias em minha jornada. Ilumine minha mente e oriente meu coração. Oração por conforto. Espírito Santo, sinto-me fraco e desanimado. Venha, console-me com sua presença e me encha de paz interior. Oração de Santa Faustina. Ó Espírito Divino, Espírito de verdade e luz, reside sempre em minha alma com a tua divina graça, que o teu sopro dissipe as trevas e nessa luz se multiplicarão as boas obras. Ó Espírito Divino, Espírito de amor e misericórdia, que derramas em meu coração o bálsamo da confiança,
A tua graça confirma no bem a minha alma, dando-lhe uma força invencível à perseverança. Ó Espírito Divino, Espírito de paz e alegria, que fortificas o meu coração sedento e derramas nele a fonte viva do amor divino e o tornas intrépido para a luta. Ó Espírito Divino, dileto hóspede da minha alma, desejo da minha parte ser-te fiel, tanto nos dias de alegria como nos dias de tormentos. Desejo sempre viver na tua presença, Espírito Divino. Ó Espírito Divino, que atravessas todo o meu ser e me fazes conhecer a tua vida divina, trina, e me inicia em tua essência divina. Assim, unida contigo, viverei a vida eterna. Exemplos de preces respondidas. Oração por cura. Uma pessoa orou fervorosamente ao Espírito Santo por cura física e, após o período de tratamento médico, experimentou uma recuperação notável e inexplicável, o que ela considerou como uma resposta à sua prece. Oração por orientação vocacional. Um jovem que estava em dúvida sobre uma carreira e propósito de vida buscou orientação em oração. Ao longo do tempo, ele sentiu uma forte inclinação em direção a uma vocação específica, o que o trouxe um profundo senso de direção. Oração por união familiar. Uma família que enfrentava conflitos e divisões pediu ao Espírito Santo que os unisse. Com o tempo, eles notaram uma melhora significativa em seus relacionamentos e uma atmosfera mais harmoniosa em casa. Oração por paz interior. Alguém que estava lutando com ansiedade e estresse procurou a paz interior por meio da oração ao Espírito Santo. Com o tempo, sentiu um senso crescente de tranquilidade e equilíbrio em sua vida. Esses são apenas alguns exemplos de preces respondidas que demonstram como a busca pela presença do Espírito Santo por meio da oração pode ter um impacto positivo e transformador na vida das pessoas. Cada experiência é única, mas todas refletem a crença na influência e no poder do Espírito Santo em nossa vida. Este capítulo explorou a importância do Espírito Santo no combate espiritual e da oração, destacando seu papel na proteção, orientação, vitória sobre o pecado e na missão da Igreja, enfatizando que, embora enfrentemos forças espirituais malignas, temos um defensor poderoso em nosso auxílio. O Espírito Santo é nosso companheiro constante, nossa fonte de força e vitória na batalha espiritual, assim como está envolvido na oração, capacitando os cristãos a se relacionarem de forma mais profunda e significativa com Deus. Vamos parar por aqui hoje. Eu estou parando na página 144. Agora eu iria iniciar o capítulo 9, Presença Espiritual, como reconhecer o Espírito Santo. Mas vamos deixar esse capítulo para amanhã, ok? Então, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, Deus abençoe você e toda a sua família. Beijo no coração. Até mais.